Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem. É hora de acordar. Será que você pode dar uma espreguiçada assim no seu lugar? É hora de acordar. Você pode repetir isso comigo? É hora de acordar. Não, acho que nem você acreditou nisso. É hora de acordar. De novo, é hora de acordar. Desperta, tu que dormes. Tem gente que está dormindo, irmãos, que está apenas de corpo presente, mas que está agindo e vivendo no automático. Você já viu alguns eletrodomésticos, que eles estão conectados à energia, mas eles não estão ligados. Tem apenas uma luzinha vermelha, stand-by. E muitos de nós estão vivendo a vida assim. Vivendo a vida. Mas você está aqui nessa noite, porque o Senhor quer despertar você, para que você viva algo novo. Então eu quero pensar com você acerca de algo. Eu quero meditar com você, sabe, levar você a viajar comigo, numa parábola, numa história, numa metáfora. Todo mundo está vestido aqui hoje, amém? Graças a Deus. Senão é atentado ao pudor, amém? Pensa comigo, queridos, quem aqui se preparou para estar aqui nessa noite? Tomou banho, se perfumou. Tem alguns que não gostam. Daqui a pouco a gente vai dar banho em um monte de gente aqui. Quem aqui se preparou para estar aqui nessa noite? Normalmente, irmãos, e eu não estou aqui julgando você, mas pense comigo, na roupa que você veste no domingo, para vir à igreja. Às vezes nós temos algumas roupas que nós deixamos exclusivamente para vir aos domingos na igreja, sim ou não? Então a gente coloca aquela roupa e a gente diz, essa roupa aqui é a roupa de domingo. Eu me lembro que eu não era evangélico, mas minha mãe, às vezes nos levava para as missas na igreja católica, ela dizia, essa aqui é a roupa do domingo, menino. Então aquela roupa era quase que intocável, e você não podia vestir em outras ocasiões, apenas aquele dia. Você se lembra disso? Queridos, pense nessa roupa de domingo que você está vestido agora. Talvez possa ser a sua melhor roupa, a melhor roupa que você tem no seu guarda-roupa. Ela representa algo. Inconscientemente ela representa algo. Ela representa o seu desejo de adorar a Deus, de se apresentar diante de Deus. Então nós colocamos a melhor roupa, nós nos perfumamos com os melhores perfumes, dentro da nossa condição. Mas a grande pergunta que eu te faço é, e depois? E quando nós saímos daqui? E quando nós voltamos para as nossas casas, todos nós tiramos a roupa da igreja, sim ou não? Alguns é a primeira coisa que faz, afinal de contas, a nossa cidade, o nosso estado é muito quente. Então a gente já chega em casa, já tira a roupa, já joga para lá, e coloca aquela roupa que a gente acha mais confortável. Aquela camiseta que às vezes está desgoelada, sim ou não? Aquele samba canção que está mais samba do que canção. E a gente tira tudo aquilo, a gente desmonta tudo. E vestimos o nosso uniforme do dia a dia, o uniforme da guerra. As mulheres já fazem a pituca. Sim ou não? E vai para a beira da pia e já prepara alguma coisa. E o homem já senta no sofá, porque o homem é assim, né? Mas não os homens da casa. Amém? A gente ajuda, a gente está junto. E se a gente não pode ajudar, a gente compra. Amém? Eu falo para a professora, amor, não sei fazer comida, sou uma negação, mas eu sei comprar. A questão, queridos, não é nada disso. A questão é, como está o seu coração? Como está o seu coração? A questão é o nosso coração, porque nós colocamos uma roupa especial para vir ao domingo.
Nós saímos deste lugar e colocamos a roupa que é confortável a nós. Mas pense comigo, talvez, só talvez, será que no coração você não está fazendo a mesma coisa? Pense comigo, será que também não estamos escolhendo apresentar ao Senhor num dia, numa noite, alguns minutos, durante uma hora, um tipo de roupa, isso é, um tipo de coração? Então quando nós chegamos na nossa casa, nós damos jeito o mais rápido possível de trocar essa roupa, para colocar uma roupa que é mais confortável a nós. Trocamos de roupas, tiramos a roupa da igreja. De que adianta, irmãos, usar uma roupa espiritual no culto, mas agir com raiva, com amargura, egoísmo e ressentimento na segunda-feira? O Senhor está falando comigo, o Senhor está nos confrontando, o Senhor está nos levando a olhar para nós mesmos e nos avaliar. Nós vivemos essa fadiga. Que fadiga, pastor? Essa tentativa, irmãos, de ser uma coisa no domingo e outra coisa na segunda-feira e outra coisa durante a semana. Nós vivemos dividido num dualismo religioso. Como se nós pudéssemos, dividir as minhas coisas e as coisas de Deus, como se tudo não fosse de Deus. Não, mas é a minha agenda, não, mas é os meus sonhos. Mas peraí, nós estamos vivendo assim, com uma roupa no domingo e na segunda-feira outra. É hora de acordar. Vivemos esse dualismo, as minhas coisas e as coisas de Deus. Mas tudo é de Deus. Você é de Deus, sua família é de Deus, sua casa é de Deus, o trabalho que você tem é de Deus, a empresa que você tem é de Deus, a posição que você ocupa é de Deus, os filhos que você tem não são seus, é de Deus, a esposa que você tem, ainda que você seja extremamente ciumento, irmão, rabugento e ciumento, não é sua, é de Deus. A grande questão, irmãos, é como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que nós não estamos vivendo assim, divididos? Domingo é do Senhor, segunda-feira é meu. Segunda-feira é minha. Domingo eu coloco aquela roupa apertada que não me cabe. Domingo eu coloco aquela roupa apertada que, que me angustia, e que eu olho para o espelho e digo, não sou eu. Mas quando eu chego em casa, ninguém está vendo, eu vou colocar aquela roupa que é folgada, aquela roupa que me deixa acomodado. A questão não é a roupa física, a questão é a condição do seu coração. Com que roupa você está vivendo a vida, ou com que tipo de coração você tem se apresentado para a vida? Nós estamos tão acostumados a assistir cultos, nós estamos tão acostumados, a ver repertórios. Nós saímos dos nossos lares, muitas das vezes, irmãos, não para ouvir Deus, mas para ouvir um pregador, para assistir alguém, para ver alguém cantando. E nós vivemos essa vida dualística, mas Jesus não nos chamou para viver assim. Jesus nos chamou para que o que nós fizermos no templo, também fizermos em casa. O que fizermos na casa, também fizermos no templo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar severamente, nos instruir em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma roupa que Deus tem para você, que cabe perfeitamente em você, e que não vai te acomodar e nem te incomodar.
Então nós não precisaremos mais vestir os nossos trapos velhos. Mas é confortável. Deus tem uma melhor. E você pode comprovar. Ele deixa você fazer teste. Ele deixa você entrar no provador e ver a roupa. A vida cristã, irmãos, não é apenas uma questão do que eu vou vestir, qual é a roupa certa a se vestir. Não é sobre isso. A gente está olhando para aquilo que é visual, para aquilo que é visível. Esses dias eu estava conversando com o bispo Márcio, ele estava falando para mim sobre uma senhora que foi pregar na igreja dele. E aí ela foi no domingo, ela pregou um dia, aí pregou outro. E ele ficou assim, meio inquieto. Falou assim: a senhora quer que eu te leve no hotel, para que a senhora possa tomar um banho, trocar de roupa? Ela, tá bom. E ela foi para o hotel, ela tomou banho, trocou de roupa, e ela saiu com a mesma roupa. Para encurtar a história, ele descobriu que ela só tinha 2 roupas. Ela diz: eu só sou uma pessoa, não preciso de muitas coisas. Às vezes nós queremos impressionar as pessoas externamente, mas e com o seu coração? Será que você está alegrando o Senhor? Não é sobre roupa, não é sobre visível, não é sobre visual. A vida cristã, irmãos, não é uma questão de vestir a roupa certa, mas de trocar de identidade. Isso fala sobre coração, isso fala sobre uma nova atitude. Existem pessoas, irmãos, que mal, sabe, nós empretamos, você entendeu? A bênção apostólica, ele já está lá no estacionamento. O pastor já falou a bênção? Estou indo. Essa roupa já está me deixando incomodado. Preciso ir para minha casa e ser quem eu sou de verdade. E a gente vive assim, numa vida dualística, numa vida religiosa, uma coisa dentro, outra fora. A verdadeira transformação, irmãos, ela não acontece quando nós fazemos algo, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre a roupa que colocamos, mas é quando nos tornamos alguém novo. Não adianta uma roupa nova, nem alguém velho, com o mesmo coração, com as mesmas atitudes. A roupa é bonita, mas o comportamento é igual. É como você colocar, sabe, uma joia, assim diz a palavra, no focinho de um porco. É como entregar pérolas a porcos. E eu não estou aqui ofendendo você. Eu estou apenas citando textos bíblicos. A verdadeira transformação não acontece, irmãos, quando nós fazemos algo, mas é quando nós nos tornamos alguém novo. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas, um novo coração. A gente não canta isso, irmãos, meu Deus, desde que eu me converti, eu ouço a gente cantar, a igreja cantar, eu cantar: dai no coração igual ao teu, meu mestre, não é? Meu Deus, irmão, que coração novo é esse que nunca chega? Que mudança é essa que nunca alcançamos? Que roupa é essa que nunca vestimos? Foi exatamente sobre isso que Paulo está falando, para nós trocarmos de identidade. Paulo escreveu aos Coríntios justamente nessa perspectiva: troquem de identidade, não de roupa. Não é sobre colocar a roupa de crente, é sobre ser crente. Não é sobre falar como crente, é sobre viver como crente. É sobre ter o coração de crente. É sobre ter a mente de crente. Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Mas nós aceitamos qualquer coisa. Não, mas é assim mesmo, não tem ninguém perfeito.
Mas existe um padrão mais elevado. E Paulo está falando conosco, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E ele também diz em outro momento, sabe, eu não fico parado naquilo que aconteceu comigo, sabe, pode ter acontecido algo muito ruim aqui agora, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço do que ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Porque eu tenho um compromisso, o meu compromisso é ser uma nova criação, uma nova criatura, porque as coisas antigas passaram. Eis que se fez tudo novo. Ele nos desafia uma transformação, irmãos, que vai além do nosso comportamento. Não é a adestração de comportamento. Isso você faz com cachorro. É uma nova natureza. Não é me policiar. É ser governado pelo alto. Não, eu vou me policiar. Sabe, pastor, me desculpa. Não vou mais errar aqui. Mas eu vou me cuidar, entendeu? Eu dei um passo atrás, mas parece bonito o discurso. Mas nada muda se de fato nós não mudarmos. Nós só colocamos uma roupa melhorzinha para impressionar alguém. Mas quando nós estamos nos bastidores, nós voltamos para os trapos de antes. Porque é confortável. E a gente faz isso, irmãos, sabe, sem nem pensar direito. Sim ou não? Você já viu quantas roupas você tem desgoelada na sua casa, que você julga confortável? É legal, é bom, parece que ele já tem o nosso shape, né? E ele parece que nos abraça. A velha natureza tem isso mesmo, o seu shape, e ela te abraça. Mas Paulo está nos convidando nessa noite para nos despirmos do velho homem e abraçar o novo. Roupa nova, irmãos, às vezes dá uma coceirinha, às vezes a gente fala, rapaz, será que ficou bom mesmo o negócio? Mas é o melhor para nós. Eu quero meditar com você então naquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso. No capítulo 4 ele vai dizer assim: assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se revestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Existe um novo jeito, existe uma nova conduta, existe um novo modelo, um padrão novo para nós, de santidade. Uma mentalidade nova, um coração novo, novas atitudes, não ser mais guiado por sentimento. O que eu sinto não pode determinar como eu vivo, porque nem tudo que eu sinto é verdade. Às vezes, eu estou apenas ouvindo, e não é Deus, é diabo, é o Satanás. Porque se não me faz progredir, se não me faz avançar, se me faz me sentir confortável, não tem a ver com a nova natureza, ainda está atrelado à velha natureza. Porque a nova natureza, a princípio, ela me gera desconforto mesmo. Afinal de contas,
Eu aprendi a viver a minha vida daquele jeito a vida inteira. Aquela roupa me cabia, agora me trouxeram uma nova roupa. Como é que eu vou usar essa roupa? Nem sei por onde começar. Mas é assim que Deus quer. O Senhor está nos convidando nessa noite para um caminho de santidade. A grande pergunta, então, irmãos, é como nós podemos sair desse ciclo dualístico, dessa dualidade, viver as minhas coisas e as coisas de Deus, quando na verdade é tudo de Deus, para que eu possa viver a nova identidade em Deus. A palavra de Deus nos mostra que isso só é possível através de uma jornada de transformação, que ela começa, ela starta com 3 passos, com 3 decisões que eu preciso tomar, com base nesse texto. E a primeira decisão que eu preciso tomar para me despertar, para acordar, para viver o novo, para parar de me acomodar, para parar de me ressentir, para parar de me ofender, para parar de me entristecer, para entender o que eu estou fazendo aqui, eu preciso despertar do sono espiritual. Acorda! Jesus está voltando. Efésios 5, verso 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse versículo, irmãos, há uma dualidade aqui. Parece paradoxo, estou falando para sair, estou falando para voltar. Mas é que ele fala com 2 tipos de pessoas. É um chamamento para conversão, para que eu viva essa nova vida em Cristo Jesus, para que eu aceite essa nova vida de Cristo Jesus, para que eu aceite as novas roupas que Cristo está me oferecendo, de graça, sem que eu faça nada para merecer. E do outro lado, há também um convite. Há um convite para viver em santidade, para caminhar em santidade. Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Para andar com roupas limpas, para não permitir que a sujeira grude novamente nas minhas vestes, e se grudar eu troco de roupa. Eu não vou aceitar andar de trapos, ou como maltrapilho, porque eu tenho roupas novas no Senhor. Então o versículo nos chama à conversão e também à santidade. Ele nos lembra que a vida cristã, ela não é passiva. Não pode ser, apenas ficar ali esperando que algo aconteça, que algo dê certo. É um chamado ativo, é um chamado para ação. É deixar a escuridão, para viver a plenitude da luz de Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo. Eu sou liberto. Eu sou liberto. E eu vivo a vida que Cristo me ofereceu, na liberdade que Cristo me ofereceu. E eu não aceito nada menos do que isso. Eu não vou viver um falso evangelho. Eu não vou viver uma vida maquiada. Eu vou viver uma vida autêntica, original. Eu não colocarei uma roupa para vir ao domingo e outra na segunda-feira. O meu guarda-roupa será o mesmo a semana inteira. Porque o meu coração não muda com base na roupa que eu visto. O meu coração muda com base ao Deus que eu me prostro. Você entende isso? É um chamado ativo. Sair da escuridão para viver a plenitude da luz de Jesus. O problema, irmãos, não é apenas o que fazemos. Talvez você esteja pensando, não, então tem a ver com os meus pecados, tem a ver com ainda a minha mal conduta, uma conduta que não está tão legal assim. Não tem a ver com o que nós fazemos, mas com a condição do nosso coração. Porque se houver uma condição de um coração transformado, alcançado por Jesus, ainda que eu erre, eu me levantarei, tantas forem as vezes, para dizer, eu não sou mais escravo.
eu vou viver com Cristo. E nada vai me parar. O velho homem, irmãos, o apóstolo Paulo diz, vive nesse entendimento obscurecido, sabe, nessa nebulosidade, em que ele enxerga um pouco, outro ele tatia, separado da vida de Deus por causa do endurecimento do seu coração. Mas nós não somos assim, não precisamos ser assim. Então nós falamos sobre perdão, mas será que é assim mesmo? Não é será, é assim. Nós falamos sobre andar mais uma milha, será, mas depende, não é assim. Por favor, permita que a luz de Cristo invada a sua mente e também o seu coração, para que nós não sejamos seletivos, sejamos assertivos. Assertivos, desperta da sonolência, desperta da letargia. Nós estamos na igreja, mas com a mente longe. Nós estamos na igreja, mas com a mente fora, tendo um comportamento, como Paulo vai dizer, de gentio. Esse é um sintoma da nossa condição. O Evangelho, irmãos, nos convida a acordar. E não dá para colocar de novo no despertador, sabe? Mais 5 minutinhos. Acorda agora. Agora. O Evangelho nos convida a acordar para essa realidade do nosso ser. Mas isso só é possível, irmão, com a intervenção divina. Aqui está o pulo do gato. Talvez nós vejamos pessoas ainda inertes e dormindo e sonolentas, porque não foram despertas pelo Senhor. Então nós vemos esse tipo de atitude, porque o que falta na verdade é o primeiro chamamento de Paulo, o que falta é uma conversão genuína. Você entende isso? É por isso que João 3,3, Jesus vai, sabe, nos lembrar e nos alertar. Ele vai dizer, ver o reino de Deus, irmãos, para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus, para entender as coisas do Espírito, eu preciso nascer de novo. Não tem como eu querer remendar, costurar, eu preciso trocar de roupas. A visão espiritual, irmãos, é um presente dado por Deus. Não é uma capacidade que eu aprimoro. Não, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer aquilo, talvez vai dar... Não vai. Não é assim. Mateus 15, verso 8, vai dizer, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não é sobre se parecer. Jesus está te convidando para ser de verdade. Sabe, quando Jesus ele colocou os pés aqui na terra, tinha muita gente que parecia. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos tantos eus, tudo eu. Eles pareciam muitas coisas, mas nada disso impressionou Jesus. Não é sobre parecer, é sobre ser, é sobre estar disposto a viver. Quando ele disser assim, Isaías, vem, me segue, é Jesus falando assim, abandona a sua vida, porque eu tenho uma vida muito mais interessante para te apresentar. Você quer conhecer? Será que nós fizemos isso? Ou será que estamos como jovens ricos, presos ainda à minha vida velha, e tentando equilibrar a vida nova? Não dá certo, uma hora cai. E gente assim chega a altas patentes, gente assim se torna inclusive líderes em nossas igrejas. Por quê? Não é sobre elas, ainda é sobre nós.
Porque como vou entender as coisas do Espírito se eu ainda continuo vivendo na carne? Isso confronta, irmãos, o nosso dualismo. Isso confronta esse jeito de tentar equilibrar as duas vidas. A minha vida, mas morto não tem vida. O que significa simbolicamente isso? Morri para o mundo. Nasci para Deus. Que morte foi essa? Que não morreu de verdade. Morto não tem vida. Paulo vai dizer aos Gálatas: agora vivo não mais eu vivo Cristo. Então, irmãos, a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Mas que fé é essa que não me leva a ver, a enxergar, a querer viver coisas novas? Eu ainda sou eu ainda continuo com as minhas mesmas coisinhas. Eu não estou dizendo que eu não tenho lutas para vencer. Meu Deus do céu. Como eu tenho. Mas uma coisa eu faço. Me esqueço do que foi para trás. E eu prossigo. Porque eu ainda estou vivo. E se eu estou vivo, eu preciso continuar andando. Eu não posso parar. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é sobre mim, é sobre Deus. Jesus nos alerta para o perigo de honrá-lo com os lábios, mas o coração está longe dele. Então nós chegamos num lugar como esse, cantamos canções, palavras repetidas, sabe? E é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Mas eu chego na minha casa, irmãos, e é do mesmo jeito. Às vezes eu só dobro a esquina e é da mesma forma. E nós estamos mentindo para nós mesmos, porque Deus não acredita nisso. Então nós cantamos: eu estou gastando a minha vida por Ele, por Ele. Mas que nível de compromisso eu tenho com Ele? Porque eu não posso abandonar as minhas coisas para seguir as coisas dEle. Não, mas é que essa roupa aqui, Jesus, sabe, eu já me livrei. Uma vez eu conheci uma história de alguém que nós estávamos cuidando, sabe, e tem aquelas questões que realmente a gente precisa dar uma repaginada no guarda-roupa, sabe? Não, isso aqui não combina mais, irmã, com a sua vida nova, né? Tudo bem que hoje está bem perigoso essas coisas, né? Tem irmã que vem para o culto para matar a fé dos irmãos. Mas enfim, irmãos, voltando para a palavra. Aí a gente falou: cara, isso aqui tá. Aí ela falou: olha, jogou tudo fora. Tudo fora. Mas essa roupa, eu tenho um carinho tão especial por ela. Quem se apega a coisas do passado não vive coisas novas. Enquanto você estiver apegado às roupas do passado, você não vai se revestir do novo de Deus. Novo homem, nova mulher, um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas será que Jesus vai colocar aqui o chão para eu pisar? Não, põe o pé, irmão, e depois Jesus coloca o chão. Tenha fé. O justo viverá pela fé. E se ele duvida, irmãos, o Senhor não se agrada dele. Então nessa noite, o apelo de Deus para nós é que o nosso testemunho de fé, irmão, seja revelado ao mundo. Não fique encarcerado no domingo. Se é verdadeiro, deixa as pessoas verem na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e no sexta e no sábado também. Não troca de roupa quando chega em casa, porque se é necessário trocar de roupa, é porque não é verdadeiro. É como na época da política, você tem que vestir a roupa do político. E aí depois que passa a política, está tudo certo.
Nós não podemos, irmãos, mais nos contentar em ir aos cultos. Isso não muda a sua vida. Nós precisamos acordar para a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque vir aos cultos será uma celebração e não uma dependência. Está entendendo? Eu vou vir aos cultos porque é maravilhoso estar com os meus irmãos, é maravilhoso adorar a Jesus, e não porque, sabe, se eu não estiver lá, eu não vou respirar. Você entende isso? Então acorda, acorda, acorda. Eu estava falando para os irmãos ali agora, o culto de domingo, irmãos, é a celebração. Sabe aquele dia de domingo gostoso, que você vai para a casa da sua mãe, come aquela comida gostosa com todos os irmãos, e aquela barulheira, aquela coisa incrível, sabe, e que você fala, meu Deus, mas é bom, não é bom? Mas o que de verdade impacta, transforma a nossa realidade é a vida ordinária do dia a dia, é a segunda-feira, sabe, a terça, a quarta, a quinta, sabe, estava falando para eles, é por isso que célula é tão maravilhoso, é tão importante, porque ali é a sua casa, é a nossa casa, nós somos inspirados, encorajados, reerguidos, sabe, somos também puxados à orelha, mas quer saber uma coisa? Gente que ainda não trocou de roupa não gosta disso. Não gosta. Incomoda. Incomoda. Nós não podemos mais, irmãos, nos contentar com isso. Isso é raso, isso é religioso. Jesus está nos chamando para uma fé mais elevada, para um compromisso maior. Até a nossa motivação será outra em servir Jesus. Não será mais, será que o pastor me viu? Não tem um versículo na Bíblia que diz, o pastor que te vê. Mas tem o Deus que me vê. O Deus que me vê. Você está entendendo? A gente ainda está querendo ser visto. A gente quer cargos, a gente quer autoridades sem ter, sabe, maturidade. E é por isso que o Evangelho está assim, desse jeito. Qualquer pessoa abre uma igreja, coloca uma aguinha na cabeça e diz, agora eu sou apóstolo, apostila. Você está entendendo? Não tem compromisso com Deus e muito menos com a igreja de Deus. Não, mas ele tem a visão do raio-x. Eu também tenho. E vai dar ruim. Você está entendendo, irmãos? Porque ainda é a velha roupa, que foi costurada por mim, pelos meus, pelas histórias tristes da minha vida. Mas existe algo mais lindo, mais sublime, mais maravilhoso, que é algo que o Senhor teceu para mim, e que cabe perfeitamente em mim. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me diagnosticar, é dizer, cara, eu estou dormindo, eu preciso acordar. E talvez você diga, não estou dormindo. Irmãos, a pior coisa é a negativa. A pior coisa é não assumir que nós estamos vivendo assim, numa letargia em áreas da minha vida. Talvez não seja todas, mas talvez seja a sua vida financeira que está patinando, irmãos, já tem anos. Talvez seja a sua vida conjugal, irmãos, que está patinando, já tem anos. Talvez seja a sua vida profissional que está patinando, irmão, já tem anos. Talvez seja a sua saúde que está dando um sinal de alerta, já tem anos. Talvez seja o corpo inteiro, irmãos, porque tudo está ruim esse ano. Admita. Eu preciso acordar. Eu preciso acordar. Então, se eu entendo que eu preciso acordar, agora, irmãos, eu preciso fazer alguma coisa, porque se o diagnóstico foi feito, eu preciso tomar uma atitude. Então, se eu entendi, irmãos, que eu estou com a roupa errada, o que eu preciso agora é tirar a roupa do velho homem. Arranca essa roupa que não te cabe mais.
Paulo nos ordena, irmãos, a despir-se do velho homem, com as suas práticas, sabe, como quem tira uma roupa suja, isso aqui não está legal, isso não cabe mais em mim. Nós precisamos identificar, irmãos, e remover hábitos que entristecem o Espírito Santo das nossas vidas. Eu não sei o que entristece o Espírito Santo na sua vida, mas eu sei o que entristece o Espírito Santo na minha vida. Então olhe para você, para de olhar para o outro, para de olhar para a tua esposa, olhe para você, para de olhar para o teu marido, olhe para você. Como a pastora Maressa diz, irmãos, a trave ainda está no nosso olho. Efésios 4, verso 25 vai dizer, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Isso é a base da fé cristã. A mentira, irmãos, não é apenas um ato, não é uma coisa isolada, mas é uma característica do velho homem que precisa ser tirado das nossas vidas. Sabe aquela sujeirinha que a gente fala assim, não, mas aquela roupa que a gente gosta e tal, não, mas só tem uma sujeirinha aqui, né? Não dá nem para ver, né? Não dá nem para ver. Tem uma manchinha aqui, não dá nem para ver, né? Deus está vendo. Deus está vendo. Tira! A mentira não é apenas um ato, é uma característica do velho homem. Tira! Efésios 4, verso 26 vai dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem, não deem lugar ao diabo. A ira, irmãos, o descontrole, a amargura, a falta de perdão, são sinais de que nós ainda estamos presos no velho homem. E o que eu preciso fazer, pastor? Ó, miserável homem que sou, sai daqui. Tira a roupa. Tira essas roupas. Fique nu diante de Deus. Ai, que vergonha. Não. Pecado gera vergonha. Nudez gera cura. Fique nu diante de Deus. É assim, Pai, que eu estou. É desse jeito que eu sou. Mas sabe o que é o problema? O problema é que Paulo vai dizer que nós estamos com a mente obscurecida e com o coração cauterizado. Então eu sei, eu estou falando com muita gente aqui, mas poucos estão ouvindo. Porque olha para si e diz, não, está tudo bem comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se estivesse tudo bem mesmo, você não estaria no meio desse auditório hoje. Então essa palavra é para mim, mas é também para você. Não existe, irmãos, Deus é soberano, Ele está assentado no trono, e Ele não perdeu o controle de nada. Não existe ninguém que deveria estar aqui, que já não está aqui. Essa palavra é para você. Até quando você vai rejeitar o que Deus está falando? E então se eu me despir, se eu abrir mão dessas vestes sujas. Irmãos, ontem eu estava lá em casa, cuidando das crianças, o pastor estava em Cuiabá pregando, e eu corro para cá e corro para lá, eu falei, meu Deus do céu, esses meninos estão virados no giraia hoje. Eu falei, irmão, que coisa horrível. Nem eu estava me aguentando mais. Pastor fede também. Não sou anjo não, amém? Sou chamado de anjo pela palavra, mas não literal. Você entendeu, né? Tem CC, amém? Falei, Jesus, eu já não aguentava mais, irmã. Falei, não quero nem que a pastora veja isso. Falei, como é que faz que lava a roupa mesmo? Aí eu fui lá, minha irmã, joguei lá tudo dentro do trem lá, e joguei os negócios lá, e deu certo. Se livra da sujeira, se livre do mau cheiro, não se conforme com isso, tire isso, tire essa roupa, às vezes nas nossas crianças tem essa, né? Hoje a pastora chegou de manhã, trouxe uma roupa que a avó deu, e aí o Levi já quis colocar, já sujou, enfim, mas quem tira essa roupa dele? É isso, irmãos, a imaturidade nos faz continuar sujos, porque a gente olha para a roupa e fala, nossa, mas eu gosto tanto dela, ninguém está nem sentindo, estou nem sentindo,
Jesus quer te levar para um lugar de maturidade, aonde você entenda que Ele te limpa, Ele te lava, Ele te restaura. E para finalizar, irmãos, se eu entendo que eu preciso acordar, que é hora de acordar, se eu entendo que eu preciso trocar de roupa, tirar essa roupa suja, não dá para ficar nu para sempre, só diante do Senhor, amém? E da sua esposa, ou do seu marido. Agora eu preciso me vestir da nova natureza, preciso vestir novas roupas. Olhe para si, veja a sujeira, tire a roupa, coloque roupas novas. Coloque roupas novas. Coloque roupas novas. Não basta, irmãos, tirar a roupa suja, é preciso vestir a nova. Tem gente que já tirou a roupa suja, mas está nu. E se envergonha em qualquer lugar. Deus não quer envergonhar você. Você entende isso? Deus não quer te envergonhar. Deus sim quer tratar você, quer curar você, mas não te envergonhar. O Evangelho, irmãos, não é sobre a ausência de hábitos ruins, mas é sobre a presença de novos hábitos que honram a Deus. Sim, existem coisas na sua vida que precisam mudar, e você já está ciente disso. Você não vai adestrar essas coisas, você vai adquirir novos hábitos, e à medida que você adquire novos hábitos, esses outros hábitos perdem o sentido para você. Então agora, irmãos, você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, sendo transformado por Deus à medida em que você se aproxima dEle. Mas o grande problema é que a gente quer só resolver de maneira paliativa. Já viu aquela pessoa que se automedica? É o brasileiro, né? Ele mascara os sintomas e fica dificílimo de dar um diagnóstico. Não, mas eu já melhorei. Melhorou o quê, cara pálida? Não, mas eu nem faço mais isso. Ah, irmão, não por força, para que ninguém se glorie, mas pelo Espírito. Deixa Deus conduzir você. Sabe, como a pastora Maressa diz, sabe, abre, como é que é? Lava a boca, não é lava a boca. Às vezes precisa lavar a boca. Meu Deus, irmãos, precisa de higiene bucal, amém? Sem derrubar ninguém. Abre o coração, sabe? Abre a boca e lava o coração. Abre a boca e lava o coração. Abre a boca, fala mesmo das tuas mazelas. Diz, eu sou essa desgraceira aqui. Peça ajuda, fala para alguém. Não fica escondendo. Sabe, Davi diz que enquanto ele escondia e encobria os seus pecados, os seus ossos doíam. Abre a boca, fala, precisa de ajuda. Você entendeu? Eu preciso mudar, não dá para continuar assim. E então o Senhor vai te ajudar. Você crê nisso? Então o Evangelho, irmãos, não é sobre a ausência de hábitos ruins. A gente ainda precisa lidar com esse homem ruim ainda. Volta e meia, ele vai bater nossa porta. É sobre a presença de novos hábitos que honra a Deus. O quanto você quer honrar a Deus. Isso vai ser demonstrado o quanto você está se comprometendo com novos hábitos. Você pode falar qualquer coisa para mim, mas isso só fará sentido se você estiver comprometido com novos hábitos, novas atitudes. Você entende isso? Eu saí daqui de Mato Grosso, umas 10 horas da noite, fui para São Paulo, andei 1.835 quilômetros, não foi porque eu queria assistir alguém, foi porque eu queria mudar hábitos. Existia algo na minha vida que eu precisava mudar. E eu falei, eu preciso disso, Senhor. E é agora ou é agora?
A gente precisa ser radical, irmãos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. A fala de quem se vestiu com roupas novas, precisa ser fala de nobreza. A palavra de Deus, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que realeza fala de qualquer jeito, parecendo pilantra, parecendo um bandido? Tem que mudar. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Ei, mas o que que tem? É um sinal claro de que você não quer mudar. Não tem nada a ver. É um sinal claro que essa roupa é confortável para você. Aí eu estou lá no grupo de WhatsApp, os caras estão falando um monte de ladainha, de coisa errada, e eu estou lá, parecendo uma foca, uma hiena. Muda, 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 muda. Um dia, irmãos, alguém disse, eu me envergonhei com isso, e eu falei, meu Deus do céu. Porque quando a gente fala assim, que o Senhor, como é que você se comportaria se Deus olhasse o seu celular? A gente fica incomodado ali, mas a gente fala, e tudo bem. Mas um dia alguém falou assim, o que você faria se a sua esposa olhasse cada um dos grupos que você ouvisse cada um dos teus áudios, visse cada uma dos vídeos que você assiste? Isso geraria preocupação? Isso eu acho que é um bom sinal então de mudar. Porque se eu tenho uma vida secreta, irmãos, significa que eu ainda estou abraçado com o velho homem. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Entendeu? Não se converteu, não se converteu, não se converteu. Quem se converte quer mudança, quem se converte quer uma nova atitude, quem se converte se arrepende, quem se converte anda direito. A gente muda de amizade, a gente troca de rua, a gente atravessa a rua, a gente muda de celular, a gente faz o que for necessário. Porque eu quero agradar a Cristo, eu não quero sujar a roupa nova que eu ganhei. Se você se converteu, o Senhor está te mandando limpar. Se você ainda não se converteu, é bom receber roupas novas. A sua fala, irmãos, é uma das primeiras e mais claras evidências da sua nova natureza. Não é sobre personalidade. Eu tenho uma personalidade, irmãos, do tamanho do planeta Terra. E não tem problema a nossa personalidade. A gente precisa do governo do Espírito Santo, para a gente não atropelar todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? É sobre conduta, é sobre palavras. Mas eu sou tão carinhoso, pastor, como é que eu falo? Meu decibéis é ali, bem baixo. Não, irmão, não é altura, de volume de voz. Entendeu? Você está entendendo? É o que você fala. Edifica? Não edifica? Se não edifica, por que fala? E pior, por que empresta os ouvidos? Isso incomoda, irmãos. Crente não pode ser falastrão, saindo falando por aí, à torta direita, um monte de coisa. Tenha compromisso com a verdade, e nada mais do que a verdade. E se as pessoas se assentam na minha mesa, para falar mal dos outros, é porque eu sou igual.
igual. Porque o Salmo primeiro nos ensina como é feliz o que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor. Se eu sento na mesa dos escarnecedores, é porque eu sou igual. Igual. Por que ninguém me procura para falar de fofoca? Por quê? Por que você é o primeiro a saber de todas as fofocas da igreja? Por quê? Talvez você ainda está abraçado com a velha natureza. Porque se a sua mesa é um ponto de encontro para as pessoas falarem mal umas das outras, irmãos, o problema não é os outros, o problema é você. E tome cuidado com o que você está edificando na sua casa. Depois não reclame porque tem doença, porque tem enfermidade, porque as finanças não dão certo, porque o casamento vai mal. Você está abrindo a sua porta para o inferno. Você está abrindo a sua porta para o inferno. Efésios 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Não guarde mágoa, não fale mal, não guarde rancor, não guarde ressentimento, perdoe fácil, perdoe quantas vezes for necessário, perdoe. Mas não é justo. O justo não se justifica. A nossa justiça ainda procede do alto, do Pai das luzes, que não muda e não há sombra de variação. Nesse tribunal do júri, você não pode se assentar para julgar a causa, porque você não é imparcial. A gente está vendo isso no Brasil. Você também não pode sentar para advogar a sua causa, porque só existe um advogado, e não é você, é Jesus. Você também não pode testemunhar acerca de si mesmo, não cabe a você. Então o que eu posso fazer, pastor? Sentar e esperar com paciência a justiça de Deus. Esperei com paciência no Senhor. O justo viverá pela fé. Pela fé. Eu preciso confiar e acreditar que o justo juiz que está julgando a minha causa, ele é fiel. Se eu interfiro, é porque eu não acredito na justiça de Deus. Eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, irmãos. Muito difícil, eu não consigo nem falar aqui, principalmente porque está sendo transmitido. Mas nós passamos por uma injustiça muito grande, muitos anos atrás. E a pastora falava assim: amor, a gente precisa falar, a gente tem provas. Eu falava para ela: amor, o justo não se justifica. Anos depois, irmãos, anos depois, a gente já tinha perdoado, a gente ouve, sabe, as pessoas, a gente recebeu um amigo, e esse amigo falou: Samuel, não quero fazer fofoca não é fofoca, mas eu queria só que você soubesse disso, em tal dia, em tal ano, aquela pessoa, num dia assim, num culto assim, não sei o que aconteceu, eu não sei nem o que aconteceu com vocês, mas ela estava urrando dentro da igreja, dizendo: me perdoa, Samuel. Você entende? O justo não se justifica. Deixa Deus justificar você. Amém? Tudo fica em pratos limpos, irmãos, pode passar tempo, mas a verdade, ela sempre aparece. Amém? Creia nisso. A nossa capacidade, irmãos, de perdoar vem da experiência de ser perdoado. Essa nova roupa não é uma fantasia, é a nossa verdadeira identidade, criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Ande em justiça, ande como justo, ande em santidade. Não seja injusto com ninguém, não seja desleal com ninguém. Não seja desleal, não seja desleal. Não cuspa no prato que comeu.
É difícil lidar com ingratidão. Você coloca a mesa, põe a mesa, estabelece as taças, come contigo, mas é desleal. O que nós estamos aprendendo nessa noite é que quando eu me visto de uma nova natureza, irmãos, eu não sou desleal, porque eu fui criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O meu andar é diferente, o meu andar é de nobreza. Eu não vou fazer com outro o que eu não quero que faça comigo. Eu não vou falar o que não foi falado. Eu não vou aumentar e também não vou diminuir. Justo. Para nós concluirmos, irmãos, nessa noite, eu não quero dizer para você o que você deve fazer. Eu não estou nessa posição. Eu não posso. Mas eu desejo te lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. E nós temos uma nova natureza, uma nova postura, e nós temos uma nova identidade. E não dá para nos contentar com o estilo antigo de se viver. O objetivo, irmãos, não é, parar de pecar tão somente. Porque até se a minha ânsia por parar de pecar, irmãos, for só em ser bom, já é pecado. Não tenho pecado. Se limite a respirar na minha presença, porque eu ainda não fui para o Pai. O objetivo não é isso, porque eu não consigo por mim mesmo, eu sou tão incapaz, tão incompetente que eu não consigo. Mas é para nos tornarmos santos. Santos. Como assim, pastor? Santo. Tipo de gente que luta ativamente contra o pecado, que não concorda, que não se acostuma com o pecado. Você entendeu? Você entendeu? Eu sei que eu não tenho capacidade de mudar isso, mas eu corro para quem pode, e eu vou lutar com todas as forças, para que eu não seja mais nem parecido de longe com aquele homem que eu era. Você está comigo? E então nós vamos construindo uma nova vida dia após dia. A vida cristã, irmãos, autêntica, é uma jornada contínua, de nos despirmos do velho homem, nos vestirmos do novo homem, refletindo então a nova vida que nós recebemos de Cristo Jesus, como Paulo diz aos Gálatas, e eu já citei aqui, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Um crucificado morreu, a velha vida morreu. Então por que ainda estamos revirando os escombros dessa velha vida, para tentar restaurá-la de volta? Abandona ela de uma vez por todas. Ela não te serve mais. Na verdade, ela só te faz mal. Mas o senhor não conhece a minha história. Você também não conhece a minha, irmão. Mas eu fui abusado. Você não conhece a minha história, eu nunca te contei. Mas olha meu pai, minha mãe. Você não conhece meu pai, não conhece a minha mãe. Se nós formos contar de dor, irmãos, nós vamos chorar aqui a noite inteira e até a eternidade. Mas existe uma nova vida que Cristo está nos ofertando. Então para de ficar olhando a margem do que fizeram com você, ou do que você fez com a sua vida. Jesus está te oferecendo algo novo. E nessa nova vítima, nessa nova vida, não cabe o broche da vítima, do coitado. Como eu sofro. Não cabe. Tudo isso foi crucificado. E eu não sou mais escravo de nada disso. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. E como é bom dizer isso. Porque agora eu posso perdoar. Agora eu posso amar. Agora eu posso escolher não me ressentir. Se coloque de pé, queridos. Que hoje, ao sair daqui, você possa decidir não mais se contentar com a roupa de domingo, mas que a nossa identidade em Cristo seja a única roupa que você vai vestir a partir de agora. Que a partir de hoje, a sair daqui, você não queira mais usar a sua roupinha de domingo. Você decida viver a sua nova natureza todos os dias. Todos os dias. Você não é vítima. Você não é coitado. Você não é nem mesmo o seu pecado. Você é quem Deus diz que você é. E se você recebeu Jesus, você é filho amado de Deus. E você pode sair desse lugar, de cabeça erguida, rumo aos melhores dias da sua vida. Ou você pode continuar paralisado, nessa rua da dor, nessa rua da comparação, nessa rua da religiosidade, nesse dualismo selvagem que só te machuca e não te leva ao crescimento. Então você entrega algumas coisas para Deus e outras você mantém contigo. Quando te aperta mais um pouco, você entrega algumas coisas para Deus e outras você mantém contigo. Até quando vai ser assim? Sem reserva. Entrega tudo para o Senhor nessa noite.